O que é a doença do pênis torto? Não sei se você já ouviu falar, mas tem uma doença. E ela pode acontecer isso, deixar o seu pênis torto. E também algumas outras deformações. Essa é a doença de Peyronie. Hoje eu vou falar para vocês um pouco dessa doença. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já peço para você se inscrever aqui no canal e ficar atento, porque toda semana eu vou lançar um vídeo novo sobre algum tema relacionado. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico com formação em urologia e andrologia, aquela especialidade focada na saúde masculina. Então, o que é essa tal doença de Peyronie? Aqui dentro do pênis, a gente tem duas estruturas que chamam de corpos cavernosos. É nela que enche de sangue e faz com que a gente tenha uma boa ereção. Então é aqui, ó, onde está representado de branco aqui nessa estrutura. O que acontece nessa doença de Peyronie? Na borda desse músculo, desses corpos cavernosos, a gente tem uma casca que a gente chama de túnica albugínea. Então a doença de Peyronie é justamente uma doença ali, na túnica albugínea, na casca ali do corpo cavernoso. E o que acontece? É como se as fibras de colágeno se encavalassem, e isso acontece o quê? Uma fibrose e endurecimento. Então o músculo perde a elasticidade e acaba provocando as deformidades. Cerca de 10% dos homens são acometidos por essa doença, e é mais comum acima dos 45 anos. Como eu falei antes, a doença não só provoca tortuosidades, mas ela também pode provocar deformidades. Então, algumas deformidades que nós chamamos de indentação. É como se fosse um amassado aqui na lateral do pênis. Como se fosse um carro batido, só que aqui no pênis. Então, fica um amassado. O que mais? Se acontecesse amassado na volta inteira, a gente chama de pênis em ampulheta. E qual que é o grande problema dessas deformidades? É a instabilidade que provoca no pênis. Então, se a gente está torto e vai tentar ter uma penetração, ele não consegue. E acaba entortando mais e até sendo perigoso, dói e por aí vai. Então, quando a gente tem uma instabilidade muito severa, a gente acaba não conseguindo ter uma penetração vaginal ou anal. E além das deformidades, ela também pode provocar dor, principalmente naquela região onde eu falei que pode dar placa, tanto flácido quanto ereto, mas é mais comum ter dor na fase ereta, quando o pênis está mais rígido. E qual que é a causa dessa doença? Por que acontece essa doença? Então existem várias teorias a respeito. A gente fala que está mais relacionado a pacientes que têm uma predisposição e também associado a microtraumas. Então, durante a relação pode acontecer microtraumas e pode desenvolver essa doença de Peyronie. E a doença de Peyronie é mais comum nos homens brancos, caucasianos, então tem sim um fator genético, e também nos pacientes que têm uma doença que chama Dupuytren, e daí ela vai desenvolver grandes cordões de colágeno na mão e pode fechando a mão, mas isso também pode acontecer aqui, no pênis, e ficar rígido, ficar com uma fibrose. E um outro motivo que pode desenvolver a doença é um trauma muito severo, principalmente quando o homem não tem controle na relação. Por exemplo, quando a mulher está por cima do homem. Mas não é um trauma leve, tem que ser pelo menos aquele trauma que dá um estalo, pode até ficar roxo, então é um trauma mais grave. Isso também pode gerar essa doença de Peyronie. E a história natural da doença, o que pode acontecer depois que o homem desenvolveu essa doença? Em alguns casos, essa curvatura pode normalizar, ou seja, porque a doença acabou acometendo do outro lado. Isso vai acontecer em 10% dos casos. 40% dos homens, isso vai ficar estável, não vai piorar mais. E em 50% ela vai piorando. Qual é o melhor exame para a gente avaliar a doença de Peyronie? O melhor exame seria um ultrassom com Doppler fármaco-induzido. O que é isso? Então, a gente aplica uma injeção, deixa o homem com uma rigidez boa do pênis, para a gente medir essa curvatura. O que está acontecendo? Não só baseado no relato do paciente. Como que a gente mede essa curvatura? Através desse instrumento aqui, que a gente chama de goniômetro. Então, se o paciente tem uma curvatura para cima, nós vamos medir a curvatura dele. Isso ajuda no planejamento, principalmente se for precisar de uma cirurgia. Além disso, além das medidas, a gente consegue avaliar qualquer outra deformidade, se tem algum amassado ali na lataria, alguma indentação, que a gente chama, ou se tem alguma outra também instabilidade. A gente consegue avaliar essa instabilidade quando o pênis está rígido. E além dessa instabilidade, a gente consegue avaliar a rigidez que ele atingiu e medir o fluxo sanguíneo, para ver se o fluxo sanguíneo está adequado dentro do pênis. Esse é o melhor exame para a doença de Peyronie. E quando que a gente precisa tratar dessa doença?
quando ela está atrapalhando a vida do casal, tanto psicologicamente, do homem, da mulher, mas também fisicamente, quando acaba impedindo de ter a penetração. Hoje o tratamento é feito de algumas maneiras, tanto com medicações orais, principalmente na fase aguda, quando o paciente está tendo dor, então pode tomar às vezes anti-inflamatórios, medicações analgésicas para melhorar essa dor. Também existem alguns equipamentos de tração para tentar quebrar e melhorar essa placa e melhorar essa curvatura. E para casos mais graves existem as cirurgias. Se gostou desse vídeo, curta e compartilha com alguém que precisa saber dessa informação. E qualquer dúvida, estou à disposição, ou só deixar aqui nos comentários.